Roma não caiu em uma guerra. Roma foi aberta por dentro. Um imperador matou o próprio irmão diante da mãe e transformou o Império Romano em um altar permanente de sangue, medo e submissão. Caracalla não queria governar homens. Ele queria quebrar corpos, silenciar vozes e ensinar Roma a tremer. Antes de continuar, se inscreva no canal Sombras do Império Romano. Nossa meta é chegar a 500 inscritos. E cada inscrição ajuda esse projeto a continuar revelando o lado mais sombrio e perturbador da história. Agora, respire fundo, porque o que vem a seguir é um dos reinados mais cruéis que Roma já conheceu. O assassinato de Geta não foi um ato de fúria momentânea. Foi um ritual cuidadosamente encenado. Dentro dos aposentos imperiais, cercado por guardas leais, Caracalla traiu o irmão para uma falsa reconciliação. A mãe, Júlia Domina, acreditou que ainda havia esperança. Não havia. As lâminas avançaram rápido. Geta caiu sangrando nos braços da própria mãe. Seu sangue manchou as roupas imperiais, o chão, as paredes. Caracalla observou, não desviou o olhar. Naquele instante, algo se rompeu de forma irreversível. Não apenas na família imperial, mas na própria alma de Roma. Horas depois, o imperador emitiu sua primeira ordem. O nome de Geta deveria desaparecer, não apenas dos registros oficiais, mas da memória viva do povo. Retratos foram arrancados das paredes, estátuas destruídas, inscrições raspadas à força. Quem fosse visto chorando, lamentando ou mencionando o nome proibido seria executado. A cidade aprendeu rapidamente que o luto era crime. Mulheres foram arrastadas de suas casas por guardarem lembranças. Crianças morreram por repetirem palavras ouvidas dos pais. Soldados foram obrigados a matar conhecidos para provar lealdade. A guarda pretoriana se tornou instrumento de terror interno, patrulhando ruas como se Roma fosse território inimigo. Caracalla não confiava em ninguém. Cada olhar era uma ameaça, cada silêncio uma conspiração. O Senado se reunia com medo. Os discursos eram vazios, curtos, submissos. Ninguém ousava confrontar o homem que havia transformado o fratricídio em política de Estado. O imperador desprezava as leis, desprezava a tradição, desprezava os próprios deuses, embora fingisse reverência quando conveniente. Seu verdadeiro culto era a violência. Seu templo era o campo de execução. Vestia-se como soldado mesmo em cerimônias. Dormia cercado de armas. Caminhava entre legiões como se fosse um deus da guerra encarnado. Exigia adoração absoluta, não respeito, medo. Caracalla acreditava ser a reencarnação de Alessandro, o Grande. Mandava pintar seu rosto em moedas com traços heróicos. Forçava poetas a escreverem elogios delirantes. Quem recusasse, desaparecia. Quem exagerasse pouco, também. O povo romano começou a entender que a realidade havia mudado. Não existia mais justiça, apenas capricho imperial. As mulheres da corte foram reduzidas a símbolos de dominação. Não por desejo, mas por humilhação. Eram exibidas em cerimônias forçadas, obrigadas a participar de rituais degradantes que serviam apenas para mostrar que até a nobreza feminina estava sob controle absoluto do imperador. Era uma mensagem clara ao Senado. Nada lhes pertencia mais, nem mesmo a dignidade. Soldados também eram vítimas. Legiões inteiras foram obrigadas a executar populações civis para provar fidelidade. Não se tratava de estratégia militar. Era terror calculado. A violência deixou de ser meio, tornou-se fim. Em Alessandria, a crueldade atingiu outro nível. A cidade havia zombado do imperador. Sátiras circulavam, comparando Caracalla a um tirano sanguinário. Ele respondeu com falsidade. Anunciou reconciliação. Prometeu jogos, discursos, celebrações. Quando a população se reuniu, as legiões fecharam as saídas. O massacre foi absoluto. Ruas se tornaram rios vermelhos. Casas foram invadidas. Gritos ecoaram por dias. Não houve distinção entre homens, mulheres ou idosos. Caracalla observou. Alguns dizem que sorriu, outros que permaneceu em silêncio absoluto. Em ambos os casos, não houve arrependimento. O Império Romano deixou de ser um corpo político. Tornou-se um organismo de medo. O imperador distribuía dinheiro aos soldados para comprar lealdade. Para financiar isso, aumentou impostos de forma brutal. Comerciantes faliram, famílias empobreceram. A fome se espalhou, mas as legiões estavam satisfeitas, e isso bastava. O Senado era decorativo, as decisões vinham prontas, assinavam ou morriam. Sacerdotes realizavam rituais públicos pedindo clemência aos deuses. Caracalla assistia com desprezo. Para ele,
Os deuses haviam falhado. O verdadeiro poder estava nas mãos que seguravam espadas. A paranoia aumentava. O imperador via traição em todos os lugares. Executava generais por boatos. Mandava matar mensageiros por más notícias. O medo se tornou permanente. Dormia pouco. Gritava com sombras. Confiava apenas em poucos guardas. E mesmo esses eram testados constantemente. Roma vivia um estado de loucura institucional. O império era grande demais para um homem tão pequeno por dentro. Em campanha militar no Oriente, Caracalla se sentia mais confortável. Entre soldados, longe das intrigas palacianas, podia fingir ser o guerreiro que imaginava. Mas nem ali o medo cessava. Oficiais caminhavam com cautela. Olhares eram evitados. Palavras, medidas. O imperador exigia adoração como se fosse divino. Forçava cerimônias improvisadas. Exigia que soldados se ajoelhassem. Alguns obedeciam por sobrevivência. Outros engoliam o ódio em silêncio. O fim veio da forma mais irônica possível. Caracalla não morreu em batalha. Não caiu defendendo Roma. Foi assassinado durante uma pausa banal, longe do trono, longe das legiões que acreditava controlar completamente. Uma lâmina rápida. Um corpo caído. O imperador morto como viveu. Cercado de desconfiança, Roma respira. Não de alívio pleno, mas de sobrevivência. O terror havia terminado, mas as cicatrizes permaneceram. Cidades destruídas. Famílias exterminadas. Uma geração inteira marcada pelo medo absoluto. Caracalla deixou um legado sombrio. Provou que quando o poder não encontra limites, ele se transforma em ritual de crueldade. Que o império pode dominar o mundo, e ainda assim ser governado por um homem quebrado, paranoico e sedento por sangue. E Roma aprendeu, da pior forma possível, que nem sempre o maior inimigo vem de fora. Às vezes, ele veste a coroa. Se você chegou até aqui, deixe seu comentário. Qual imperador romano você acredita ter sido o mais cruel de todos? E se inscreva no canal, para continuar explorando as sombras, os horrores e as verdades esquecidas do Império Romano.